Fala, turma, muito bem-vindos a mais um episódio do 5Cast, o canal de podcast do 5 Educação. Estamos aqui juntos mais uma vez. Isso aí. Né, Angélica? Hoje muito feliz porque temos uma visita, não é nem um convidado, uma visita ilustre, né? Que veio aqui trazer toda a bagagem de conhecimento. E o bacana do Michael é que ele vai se conectar muito com quem está escutando, quem está vendo esse episódio, porque o Michael é o incorporador do dia a dia, né? Dos desafios, das conquistas. Então, Michael, primeiro prazer estar aqui com a gente nesse episódio. E a gente tem uma primeira pergunta clássica que é: o que significa o mercado imobiliário na tua vida? Bom, é difícil de responder isso porque eu tenho dificuldade de entender o que é o mercado imobiliário fora da minha vida. Porque eu me criei num plantão de vendas, né? Eu sou a terceira geração na construção civil. Na verdade, meu avô era empreiteiro de obra pública, na área de terraplanagem. E meu pai entrou no mercado imobiliário e eu hoje estou no mercado imobiliário e pretendo passar isso para os meus filhos, né? Eu tenho uma filha de 10 e um de 7 e os dois já frequentam o escritório assim como eu frequentei. Uhum. Então, eu me lembro, nos 10 anos, no domingo, indo comer pipoca no plantão de vendas com a minha bola enquanto o pai ficava no plantão. Então, o que eu sei fazer é mercado imobiliário e o que eu não sei fazer é mercado imobiliário. Então, tudo o que a minha vida é estar à frente disso. E isso é verdade, quando a gente bate um papo, né, Michael? Qualquer assunto que a gente conversa, esse assunto vai ser direcionado ao mercado imobiliário. Então, acho que é a nossa vida, né? E como tu chegou até o momento, falar um pouquinho da tua trajetória, empresas, fica à vontade aí. Bom, como eu te disse, a família está no mercado imobiliário há bastante tempo. Então, eu sempre trabalhei na empresa da família. Ali, quando me formei, pouco depois de me formar, ali com 24 anos, na época, 2007, os IPOs começaram a entrar para dentro do mercado imobiliário, as consultoras começaram a ter muito recurso e não tinha gente suficiente para atuar nesse mercado, né? Se a gente pegar... Até hoje, o mercado imobiliário ele é feito de empresas familiares. Né? Existem empresas grandes que continuam sendo familiares. A gente pega o caso da MRV. Né? Então, o mercado imobiliário sempre foi muito familiar e a Rossi, então, na época, tinha feito... Na verdade, era um follow-on, mas é considerado IPO, porque foi de uma relevância. Né? E aí, um dono de uma imobiliária, deve conhecer o Rogério Pereira, na época ele tinha a Rial, depois a Hiper, indicou para eu trabalhar na Rossi. Na época, quem trabalhava lá era o Gustavo Kosnitzer e o Rodrigo Martins. Sim. Né? Inclusive, o Rodrigo esteve aqui com a gente. Um grande professor. Um abraço, se ele for nos Não, ele vai escutar. Ele é assim, ele é espectador. E aí eu entrei na Rossi e lá fiquei 3 anos. Fiz o desenvolvimento de vários projetos importantes aqui para Porto Alegre, né? O Central Park todo, acho que foi uma referência, um dos maiores projetos de Porto Alegre, um bairro todo de incorporações. E outros projetos icônicos também, como a Fiatesse ali, que foi um ponto inicial lá do 4º distrito. E aí depois tive um ciclo interessante de muito aprendizado, né? E empresas grandes a gente aprende o que fazer e o que não fazer, né? Acho que isso foi muito interessante nisso e deu a oportunidade de eu poder sair da empresa da família. E pegando um ciclo grande de crescimento, a empresa precisou também de apoio e eu voltei. E aí continuei a minha carreira na empresa. E ali por 2014, 2015, a gente começou a entender o mercado imobiliário entrando numa crise importante, né? Que foi a taxa de juros começou a subir, rescisões e tal, e a gente entendeu que a gente deveria voltar ao DNA, né? Que a gente sempre fez incorporação e loteamentos. E a partir disso, então, eu decidi abrir o meu negócio na área de loteamentos, e aí eu migrei e fui para a área de loteamentos. E hoje nós fazemos exclusivamente loteamentos. Condomínio de lotes, urbanização, loteamentos, e esse acho que é o DNA mais forte nosso. Não que a gente não atue na incorporação, a gente gosta de incorporação, a gente de vez em quando tem oportunidades, né? E atua, mas hoje a gente focou muito mais nesse desenvolvimento. Quais regiões ou cidades vocês já desenvolveram projetos, só para mostrar um pouquinho do...
Bom, pensando aí nessa carreira inteira, já fizemos projetos em Pelotas, Rio Grande, eu estou indo de baixo para cima, né? Porto Alegre, Canoas, Alvorada, Santa Maria, Torres. Em Torres nós fizemos um baita projeto, um condomínio de lotes lá, alguns devem conhecer, o Reserva das Águas, são 87 hectares, 715 lotes com 49 vagas para lanche, então o projeto foi muito desafiador, um case de muito aprendizado para nós. Santa Catarina, ali na Garopaba, então a gente já tivemos uma atuação bem importante, temos uma atuação bem importante hoje. Hoje nós temos aí 5 projetos em venda e temos 20 projetos em aprovação. 20 projetos em 20 projetos em aprovação. Que bom, porque o tema desse nosso podcast é como criar um lote viável, né? Claro, sabendo de todos os desafios que tem. Eu sempre lembro que pós-Covid, tivemos um boom aí de loteamentos, né? Claro que as pessoas querendo viver em casas e é um momento importante. Acho que até hoje tem um mercado bom ainda, é Menino dos Olhos com seus desafios. E a gente dividiu em 3 blocos aqui. O primeiro a gente falar um pouquinho sobre aquisição de terreno, já entendendo como negócio, né, Michael? Com a experiência que tem no loteamento, o que define um bom terreno para lotear, para fazer um projeto de loteamento? O primeiro ponto é mercado, né? Isso tem que ser muito pragmático. Não é porque o terreno está barato, não é porque o terreno é do meu tio, não é porque está fácil de comprar, não é porque é uma permuta. Ponto 1 é mercado. A gente não pode deixar de olhar para o mercado como ponto principal. O mercado, eu tenho uma máxima, o mercado não leva ninguém para compadre. Então, se tu não acerta o terreno, não acerta o preço, não tem mágica que tu faça, economizando obra, pagando melhor o corretor. Mercado é o ponto mais importante na hora de olhar um terreno. E antes de a gente definir preço, começar a fazer toda a viabilidade do negócio, quais validações precisam ser feitas ali em torno de uma gleba? O que tu gosta de olhar? O que vocês olham dentro do planejamento de vocês? Bom, tirando o primeiro item que a gente conversou, que é mercado, onde a gente olha o que tem de oferta, qual é o preço que está vendendo, como é que é a cultura da região com relação à aquisição de preço, para te poder ter essa firmeza. Aí são outros 3 pontos que são importantes, né? Aí a viabilidade técnica, ambiental e diretrizes municipais. Basicamente, esses 3 pontos que tu precisa ter atenção. Porque esses 3 pontos aonde tu pode cometer equívocos. Claro que numa permuta interfere menos, mas numa aquisição é muito importante. Então, tu tem que saber ter uma boa due diligence ambiental, saber o que tu pode aproveitar, o que tu não pode aproveitar, e sendo sempre... Isso é uma característica nossa. A Suelo é uma empresa que valoriza relacionamentos de longo prazo. Então, eu estou sempre olhando daqui 20 anos. Por quê? Um loteamento, tu vai demorar 4 a 5 anos para aprovar. Tu vai demorar 3 a 4 anos para executar. E uma carteira, tu vai demorar 15 anos para cobrar. Então, eu tenho que pensar sempre a longo prazo. Eu já estou fazendo negócio olhando porque o que meus filhos vão ter de produto para daqui para frente. Quando a gente fala, e a gente falou bastante de edificações nos episódios anteriores, que já é longo ciclo, 20 anos, né? Então, isso que a gente sempre diz, né? O negócio imobiliário é longo prazo, não existe imediatismo, né? Então, loteamento muito mais. Então, tem que ter essa paciência aí para tocar o negócio. Exatamente. E aproveitando, Marco, que tu falou de estudar o mercado, né? Quando vocês estão vendo a viabilidade, qual empreendimento vai lançar. Como é que vocês entendem isso? Vocês fazem pesquisa de mercado? Aqui é um bairro planejado. Aqui é só um condomínio de lotes. Aqui é um loteamento. Como é que a Suelo organiza isso? Bom, existem 2 formas que eu entendo que tu pode desenvolver um tipo de produto, né? A primeira, que é a mais simples, que é tu entender a vocação da região. O que tem feito, o que não tem sido feito e o que o mercado espera de ti. Esse é o ponto mais fácil no sentido de ser mais óbvio, né? E aí tu falou qual é a ferramenta que a gente usa, é gastar sola de sapato. Não adianta. Boa. É visitar todas as imobiliárias da região, é escutar desde o corretor mais simples, com menos informação, mas que está ali na ponta, assim como escutar os formadores de opinião da cidade e assim como circular pelos bairros, entender e conversar com as pessoas. Esse é o único ponto que te dá informações reais. Claro que uma pesquisa de validação mais próxima ao lançamento é importante para calibrar, para dar uma segurança, mas para mim é gastar sola de sapato, né? E aí depois tu tem a outra forma de desenvolver um produto. Aí pensa, bom, dado que a oferta é essa, e essa é a que gera maior risco.
seja de retorno maior ou retorno menor, que é daí tu inovar. Bom, aqui o que sempre foi feito foram lotes de 8 por 25. Não, então eu vou fazer um condomínio fechado de lotes de 10 por 30 e vou chegar num preço maior. Não, aqui é uma cidade interior que é lotes de 10 por 25, porque tem que ter 10 de testada. Não, então tá, eu vou chegar agora e vou fazer terrenos de 7 por 18, 7 por 20, oferecer um ticket menor, e aí isso são possibilidades, que aí ele vai muito mais da utilizando do método de sola de sapato, mas aí vai da intuição do empreendedor em cima das informações, né? E aí tu é mais arrojado, e aí tu pode acertar mais, mas tu pode errar menos. Então, existem essas duas formas. Ou tu faz aquilo que o mercado já espera, ou tu vai inovar. E aí tu tem o custo e o preço disso, seja o benefício ou as restrições que isso te traz. E muito legal tu falar isso, a gente falou, né, Léo, no último podcast sobre isso, de incorporadores que vão até as imobiliárias, que ficam conversando, porque tem muitos incorporadores que não acreditam, que trabalham somente com a house, eu, inclusive, trabalho em algumas incorporadoras assim, e gastar sola de sapato, né, e em cada uma ouvir. Eu queria saber mais, como é que vocês organizam isso? Vocês fazem encontros quando vão lançar um novo empreendimento? Vocês, tipo, vamos reunir todo mundo aqui na incorporadora, vamos falar sobre isso? Vocês vão individualmente? Como é que vocês fazem isso? Hoje nós temos uma equipe comercial ali de eu e mais 2 pessoas. Então, e a gente está nesse processo ali em Torres agora. A gente está para um lançamento no segundo semestre agora em Torres. Então, claro, lá a gente já conhece o mercado, já conhece as imobiliárias, mas a gente visita as principais imobiliárias, os 3 juntos, fazendo uma rodada de 1 hora, 2 horas de conversa com o gestor da imobiliária, mais 3, 4 corretores que são os formadores de opinião que mais vendem o produto específico, né? E depois a gente se divide e cada um vai visitar mais 5, 6, 7 imobiliárias para fazer as mesmas perguntas, para fazer os mesmos testes de validação, e a gente divide sempre em 3 etapas. A primeira é o estratégico, onde a gente mais ou menos desenha como é que vai ser o mercado, o tipo de mercado que a gente vai atuar, qual é o conceito de metro quadrado, qual é o sentido, qual é o público-alvo. Então, a gente desenvolve um macro estratégico. Depois, a gente faz uma pesquisa daí com menos imobiliárias e aquelas que a gente percebe que tem um refinamento menor das informações para desenvolver a estratégia de marketing, aí a comunicação, como é que nós vamos comunicar, e por último a precificação, que a gente volta a ser mais amplo, e aí depende também, essa última, se vai ter exclusividade para algum player, para alguma imobiliária, não vai ter, como é que vai ser a equipe de venda. Hoje, a forma que nós trabalhamos, nós não temos equipe própria de venda, nós entendemos que por atuar em várias cidades diferentes, não tem como ter, então a gente transforma isso num ponto positivo. A gente não faz venda direta e nós só trabalhamos com as imobiliárias locais. Então, a gente vai no lugar, seleciona as imobiliárias, se relaciona, conhece e, a partir disso, monta a equipe. Pode ser com exclusividade de algumas imobiliárias, pode ser sem exclusividade do mercado inteiro, mas, no final, o que acontece é que ao natural, 3, 4 imobiliárias acabam se dedicando, e essas que acabam se relacionando, e esses que a gente acaba se dedicando também para ser uma via de 2 mãos. Vou fazer uma pergunta. Eu sei que aqui o episódio é loteamento, mas tem a energia para o loteamento, para o condomínio de lotes. É diferente da venda, estratégia? Porque vocês fazem 2 e às vezes momentos simultâneos, né? Não, eu acho que não. Por quê? Tu pode ter loteamentos, eu acho que é muito mais por ticket do que por produto. Porque tu pode ter loteamentos menores, com alto valor agregado, com preço alto, e a estratégia que tu vai usar é a mesma de um condomínio fechado, né? Essa é a nossa forma de enxergar. Assim como tu pode ter condomínios fechados econômicos que tu vai tratar da mesma forma que tu trataria um loteamento econômico, né? Claro, não na comunicação, não na forma de vender e tal, mas pensando comercialmente é a mesma coisa, né? Se tu vai montar pasta, criar pressão, seja no loteamento, seja no condomínio, depende muito mais do público, do ticket e do momento de mercado do que propriamente condomínio fechado ou loteamento, né? Nós enxergamos assim, depende muito do ponto específico do projeto. Já aconteceu com vocês, Michael, de adquirir uma gleba, um terreno e depois aparecer, um risco oculto nesse negócio? Muito. Eu perguntei já de forma proposital, porque, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios, portanto, é que tu pega incorporadoras com a capital aberto na bolsa e loteadores de capital aberto na bolsa,
infinitamente maior as incorporadoras. Sim. Porque o prazo do desenvolvimento de um loteamento, né, de aprovação do loteamento, o prazo médio hoje é de 4 a 5 anos. É bastante Né? tempo. E aí, as incertezas quando tu contrata um terreno para fazer um loteamento ou um condomínio de lotes são muito maiores do que um prédio já consolidado. Então, já tive problema de proprietário. Os proprietários aí não tinham mais as certidões, o terreno não tinha mais as condições jurídicas de continuar o projeto. Já tive inviabilidade técnica de água e esgoto, né, que tu tira uma viabilidade e aí depois muda ou agrega custos de emissário, de ET, etc., que inviabiliza o projeto. Questões ambientais que não se viu na hora por N razões e depois apareceu, ou até restrições que apareceram depois. Ou, uma coisa que também é muito comum e tem que cuidar muito, o proprietário não entendeu no fechamento do negócio o prazo que levaria à aprovação e ele desiste no meio do caminho. Né? Então, por isso que a gente tem 20 projetos em aprovação. Né? A cada 5 terrenos, 3 lançam na esteira, um atrasa e um desiste. Sim, Né? sim. Então, por isso que a gente precisa ter muitos projetos em aprovação. E é por isso que também a gente enxerga muitas loteadoras de poucos projetos. Né? Porque é difícil de dar uma sequência. Né? Projetos grandes, a maioria, né? Exato. Para compensar. Quando uma pergunta final nesse bloco, quando um terreno barato vira o erro mais caro de um loteamento? É quando tu tem que desistir no lançamento, é quando tu tem que desistir no... isso quando tu desiste no lançamento, né? Porque se tu lançou, esse é o pior erro. Eu tô indo no antes, né? É quando tu te dá conta no momento de lançar. Porque quanto mais cedo e é isso, tu tem que ter muita frieza e muita racionalidade na condução dos projetos. No primeiro ponto de sinal amarelo, tu tem que, vou continuar, eu vou desistir. Porque tu está o tempo inteiro investindo recursos em projetos complementares, energia, E é uma aprovação. decisão que afeta a empresa como um todo, né? Eu já participei de uma incorporadora que desistiu de 2, não simultaneamente, mas em tempos diferentes, e tu fica com... Não é uma mancha, mas tu fica... As pessoas... E aquele empreendimento, ou principalmente quando já assina, né? Ter que destratar relacionamento com o cliente, falar, é bem complicado. Nós estamos com 2 projetos que nós chegamos para entrar no registro, coincidentemente, os 2 nós entramos no registro de imóveis, e quando nós entramos no registro de imóveis, sempre tem a primeira pendência, quando deu a primeira pendência, a gente tirou e voltou para refazer o projeto. Um era um loteamento, estamos transformando em condomínio de lotes, e o outro é condomínio de lotes, e nós estamos tu agiu rápido para... diminuindo o tamanho de lotes. Porque é isso, não vamos arriscar. Entendi. Legal. Vamos voltar atrás dá tempo ainda, né? E o primeiro prejuízo, esse prejuízo é o menor. Sim, Né? sim, então, isso tu tem que ter frieza e agir rápido. Né? Tu tem que, esses dias eu vi uma palestra, né? Think slow, act fast. Então, tu tem que pensar devagar, mas quando tu decidir, tem que agir rápido. Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem colocado em prática na nossa empresa. Bacana. O bloco 2, a gente vai falar um pouco de aprovação e regularização. Eu sempre digo aqui, Michael, que a área mais importante da incorporação, do loteamento, é vendas. Mas, quando se trata de loteamento, eu tenho dúvidas, eu vou te perguntar. Porque aprovação e regularização, talvez, tu já falaste algumas questões aí, seja a área mais importante. Qual área tu dá mais atenção? Comercial ou área de aprovação? Se é que tem essa diferença, mas qual que é mais estratégica para vocês? Vamos lá. Como tu falou, o comercial tem que estar... E hoje o mercado está muito competitivo. Nós estamos no momento de mercado com taxa Selic de 14,25, que para o nosso negócio é um tsunami. Né? É um negócio de longo prazo, com uma taxa de 14, e o cara tem que ser herói no Brasil. Tanto é que não tem IPO desde 2021, se eu não me engano. Posso estar errado, mas é isso aí. E não vai ter por um longo tempo também, acho eu. Então, só que também, apesar do mercado ser o mais importante, e hoje, comercial ser o mais importante, e hoje tu tem que estar com ele, tu não pode cometer erros, né? Tu tem que estar desde a parte de atendimento, desde a geração do lead até o contrato ajustado para o cliente, né? Poder tomar decisão rápida. Ela depende muito do momento de empresa. Né? Eu lá na empresa, eu atuo na área comercial, projetos. Aí projetos eu atuo produto, porque
eu sou administrador de formação, então, apesar de ter um conhecimento mínimo técnico por causa do tempo, eu domino muito menos a parte técnica, então eu cuido da área de produtos, tem engenheiro que cuida da área de projetos complementares e toca as obras, e aí eu faço novos negócios, e a parte do financeiro eu faço a parte de cobrança, porque está muito junto ao comercial. Então, dependendo do momento de empresa, eu dedico a minha energia para cada um desses pontos. Né? Então, no lançamento é comercial, depois do lançamento eu volto para projetos. Aí tem lançamento comercial, depois eu volto para projetos. Entendi. Porque com esse ciclo longo, tu precisa estar sempre trabalhando projetos. Então, tanto é que a minha equipe comercial é menor que a minha equipe de projetos. A minha equipe de projetos é maior que a minha equipe financeira. Minha equipe de projetos é maior que a minha equipe de contratação, de RH. É a maior equipe, tirando a engenharia da empresa. Então, por quê? Porque nós temos 20 projetos em andamento. Então, tu precisa ter... e outra coisa, e prefeitura é que nem venda. É barriga no balcão. Não adianta, tu até pode fazer uma videochamada para fazer reunião e tal, mas tu tem que estar lá, tem que estar presente, relacionamento, tem que conhecer a pessoa, tu tem que pegar o comprometimento dela, porque o setor público, ele funciona com uma lógica diferente, e tu tem que entender essa lógica. Então, acho que esse é o ponto, né? Sim, comercial é o mais importante, mas tu não pode desgrudar da aprovação de projetos. É pelo time, né? Tu sabe, Michael, que a gente atende algumas empresas, loteadores, que é a nossa consultoria, o braço de consultoria do 5, e a nossa política sempre é eliminar risco. O que é eliminar risco? É vender o mais rápido possível para resolver o caixa. A gente tem dito aqui em outros episódios que o caixa é o rei da incorporação. Mas no loteamento tem estratégias diferentes. De não acelerar tanto no início, tu buscar no meio da obra, no final, tu tem a questão de potencializar com a receita financeira. Como tu enxerga essa velocidade de vendas e como vocês trabalham isso dentro do loteamento? Porque tem formas diferentes de pensar, tá? Tem formas diferentes de pensar, nenhuma delas está errada, mas o que tu falou, eu concordo. Eu tenho uma experiência muito legal, né? A primeira vez, isso eu estou falando em 2007, quando eu fui eu fazia novos negócios também lá na Rossi, e a primeira vez que eu fui apresentar um terreno para o comitê, na época tu pegava um avião, ia a São Paulo, apresentava a viabilidade por Dr. João Rossi, por Dr. Edmundo. Legal. Né? Junto com engenharia. Então, primeira vez que eu fui fazer isso, cheguei lá na sala, nervoso, né? O Rodrigo Martins estava comigo. Sim. E aí o Dr. Edmundo, Michael, ele, um gringo, italianão, botava os pés em cima da mesa. Tá? Quem é que manda aqui na empresa? Ele falou, Dr. João, Dr. Edmundo. Não, Michael, fluxo de caixa. Segundo, Michael. Dr. João, Dr. Edmundo. Não, fluxo de caixa. E o terceiro, já estou te avisando, fluxo de caixa também. Então, o que eu quero dizer com isso? Nenhuma empresa quebra porque fez um empreendimento que deu errado, ou nenhuma empresa quebra porque houve rescisões. As empresas no mercado imobiliário quebram por fluxo de caixa. Porque se tu tem 3 empreendimentos e um vai mal e 2 vão bem, tu vai conseguir atravessar esse momento. Agora, se tu tem 3 empreendimentos bons e tu dá problema de fluxo de caixa, aí tu quebra. Porque daí vem confiança para a obra, etc. Então, a melhor estratégia é aquela que não te dá incomodação de fluxo de caixa. Então, e aí sim tu tem diversas estratégias que tu pode fazer. Tu pode buscar capital de terceiros, tu pode buscar funding, tu pode fazer vendas mais rápidas com desconto inicial para suprir a barriga negativa. Então, eu não acho que um jeito é certo, um jeito é errado. A gente já fez empreendimentos. Não, vamos aqui, ó. Vamos vender rápido, vender em longo prazo, porque vende mais rápido. Com isso eu vou conseguir fazer um CRI, vou poder tomar recursos para poder fazer a obra o mais rápido possível. É um jeito, dá certo. Tem muitas empresas que fazem isso bem feito. Como tem empreendimentos menores que eu posso, não, isso aqui eu vou ter mais margem, então eu vou executar mais obra, vou fazer poucas vendas, vou fazer vendas mais à vista, e aí vou segurar preço, porque eu sei que vai buscar, porque é um produto menor. Então, cada empreendimento, ele tem uma estratégia específica, mas a mais importante é aquela que te deu uma segurança de fluxo de caixa. Perfeito. Nesse processo, nesses ritos todos aí de aprovação, Michael, das experiências de vocês, qual etapa, qual processo é que te dá mais gargalo, que toma mais tempo, energia, ou até aumenta o risco do negócio aí? Na aprovação. Na aprovação.
Aí puxa, o que eu vou te dizer? Cada projeto é um projeto, né? Porque, por exemplo, nós hoje estamos aprovando projeto em 13 municípios. Então, tem municípios que o meio ambiente é um problema, né? Tu pega municípios no litoral, onde o meio ambiente é um problema, e aí tu tem que estar muito atento com as questões ambientais, porque depois tem um Ministério Público atuante. Então, o licenciamento correto é o que te garante depois um questionamento do Ministério Público. Então, o ambiental ele é muito importante. Agora, tu pega outros municípios que não tem um corpo técnico qualificado, aí não, tu tem que ir para o urbanístico. Então, vamos pensar como é que eu vou aprovar, porque eles tem muitos municípios que não conseguem compreender a diferença de um condomínio de lotes 45 e 91 de uma 67 e 66, né? E não tem uma lei específica de condomínios, ou tem e aplica a mesma regra de loteamentos. Então, tu tem que ter muita segurança, estudar muito a praça que tu está indo e entender quem é que está do outro lado. Por isso que tu tem que ir visitar, conhecer. Daí tem um outro mundo, que é o mundo das concessionárias, né? Que aí sim, tu pega, por exemplo, da Corsã, pega ela antes da privatização e pós-privatização, né? A Corsã antes da privatização, tu não tinha regra nenhuma, né? Era muito mais da cabeça da pessoa que estava ali. Então, tu tem que ter um conhecimento técnico da parte de esgoto sanitário, de água, para poder discutir por que não precisa daquela vazão, ou por que tu pode jogar na ET, porque tem pressão suficiente, porque a pessoa que está lá não tinha. Então, é uma coisa, por incrível que pareça, é uma atividade grande, importante, mas de muito amadorismo ainda, né? A gente falou sobre a IPO das incorporadoras e loteadoras também, porque as loteadoras sempre foram muito mais amadoras do que as incorporadoras, e quando vai nas prefeituras também. Eles fazem muito menos loteamentos do que incorporação. Então, acho que essa parte técnica tem que dominar muito para poder dar velocidade, poder com segurança encaminhar essa aprovação. E o Mike, voltar um pouquinho, a gente mistura assunto, vai para lá, vai para cá, e tá tudo certo. Principalmente sul do Brasil, alguns projetos que vendem em dias, semanas. E quando a gente comenta, alguns acreditam, outros não. Eu sei que tem bastidores por trás disso. Isso é real, não é? Como é que funciona? É muito mais assim, uma comunicação para o mercado? É um marketing que as loteadoras fazem? De tu vender muito rápido o produto? Que eu sei que aconteceu em algumas. Né? Aí é muito específico, né? Eu acho que tem verdades nisso tudo, sim. Tem projetos que tu acerta na veia e efetivamente vende. Claro que a forma de comunicar é importante também, porque quando tu fala, não, vendeu em 1 hora. Na verdade, tu passou 4 meses trabalhando, 4 meses montando pasta, para em 1 hora fazer a escolha das unidades, né? Ou alocar as unidades. Então, existe, né? E aí existe a forma de comunicar isso, né? Mas não existe venda sem um trabalho prévio, sem gastar. O próprio corretor também, ele tem que gastar o sapato, ele vai trazer e tal. Então, sim, isso existe, cada vez mais difícil, né? Isso acontece muito mais em nichos e lugares que... Porque o produto terreno não é um produto como a incorporação, que por mais tem o prazo de obra, tu ainda tem mais o prazo da execução da casa. Então, isso acontece muito mais em segmentos que tu tem um investidor que quer entrar e projetos não muito grandes, porque aí tem condições de dar o looping para ele sair depois. Então, muito mais da praça e do tipo de investidor que vai entrar, porque se tu depender do cliente final, muito mais difícil ter essa performance, né? Como é que o fund para loteamento, a gente sabe que é difícil. Hoje em dia tem alternativas, né? O mercado está criativo para isso. Vocês trabalham algumas formas de estruturação do negócio com investidores, capital próprio? Vocês estão olhando sempre o negócio, olha como é que é o loteamento e depois disso vão estruturando essa estruturação financeira dele. Como é que vocês... Isso é a coisa mais louca que tem no mercado imobiliário brasileiro, né? Primeiro, porque como um projeto demora 5 anos para ser aprovado, quando tu fecha um terreno, tu não sabe como tu vai terminar ele. Porque são 5 anos. Sim. Né? Se eu comprei um terreno lá em 2008 e em 2010, que o mercado estava bom, e vou lançar em 2015, que nós estava entrando lá naquele momento de impeachment, cara, o negócio é completamente diferente, né? Então, tu tem que ter o sangue frio de decidir as coisas no momento que tu precisa decidir. Porque senão, think slow, act fast. Então, não adianta tu ficar... É o que eu digo, né? Às vezes a pessoa entra na empresa lá e vamos fazer a viabilidade, como é que tá essa viabilidade, cara?
Calma. Não adianta. É verdade. Não adianta, não te preocupa com viabilidade. Mas com metro quadrado por quanto? Não sei. A gente já fez a pesquisa, entendeu que a projeção, que o lugar é viável, que, né? Deixa, porque não adianta. Então, eu acho que tem muito disso, de tu ter essa percepção de que os tempos são diferentes. E aí, com relação ao funding, e aí eu volto, cada projeto requer um tipo de funding, né? A gente trabalha com os três. A gente tem capital próprio, trabalha com capital próprio. A gente trabalha também com funding de investidores e trabalha com funding de mercado imobiliário. E aí a mesma máxima que serve para adquirir um terreno serve para funding. Dinheiro para bons projetos não falta. Se tu tem um bom projeto, perfeito, tem soluções. Legal. Pode ser mais caro ou mais barato, por causa do momento, claro. Mas projetos bons sempre vai ter funding. E aí o que mais conta nisso também é o track record, né? Sim. Quanto mais tu tomou crédito e mais pagou crédito, mais crédito vai ter. Então, acho que esses pontos são os mais importantes. E, Michael, numa viabilidade financeira do loteamento, imagina desses 20 projetos que está aí na prateleira para sair, quais indicadores tu gosta de olhar para tomar a decisão? Olhando só produto loteamento. Falando na viabilidade... Viabilidade financeira. Financeira, eu brinco. Se precisar usar o Excel ou uma HP12C para fazer viabilidade, esquece, o projeto está errado. Então, 1/3 terreno, 1/3 é obra e 1/3 é imposto comercial e resultado. Se tu não puder dividir nesse ponto, não vai ser a tabela que eu vou fazer em 120 meses, que eu vou botar 1% de juros, que vai dar certo. Claro que a gente faz isso. Né? Claro que quando a gente lá tem 2 comitês, um de aquisição de terreno e um de lançamento, e aí a gente joga todas as despesas, joga no tempo, retira, valor presente, infinitas possibilidades. Mas se o nominal, 1/3 não funciona, esquece. Porque isso eu aprendi desde cedo, né? Meu pai dizia, Michael, num projeto desses, tu não vai ter nenhuma notícia boa. Nunca tem notícia boa. Não, agora a Corsã te pediu para jogar o esgoto nesse ponto, agora quando a gente for lançar, vai passar na frente do teu terreno. Não tem. O que vai acontecer é o seguinte, não, mas a gente aprovou o projeto assim, mas agora eu preciso de telemetria, porque antes a gente não tinha telemetria no esgoto. Então, vai sair mais caro. Então, solos moles, né? Quando tu faz tu não faz a sondagem 100% do terreno, tu faz por amostragem, quando chega mais perto até faz a amostragem nas vias, mas tu vai ter solos moles e vai sair mais caro. Então, tu não tem nenhuma notícia boa. Então, tu tem que estar pronto para uma viabilidade que não precise usar HP12C ou tu precise usar um Excel na vírgula. Claro que tem que se fazer, claro, tu não pode deixar isso, mas o mais importante é tu ter certeza do preço de venda e do custo. Perfeito, perfeito. Michael, para fechar então esse bloco, tem muitos alunos, nossa comunidade do 5, que são incorporadores de edificação, estão fazendo estudos e querem também atuar em loteamento, é uma questão de diversificação, né? A gente percebe nesse papo que são negócios totalmente diferentes. Para o incorporador pequeno que quer migrar ou incorporar loteamento, vamos dizer assim, no negócio dele, eu acho que ele tem que trazer profissionais que já atuam nessa área, porque minha visão é que ele vai apanhar muito nesse início, dado regularização, aprovação, etc. Tu, como se fosse um conselheiro, um advisor dessa empresa, o que tu recomendaria de estrutura para ele? Porque eu sei que lá na Suelo vocês têm toda a expertise de aprovação, mas o cara que está na edificação não tem. O que tu indicaria para ele estruturar? Ou pessoas para chamar profissionais? Aí? Perfeito. Primeiro, eu já tive dos dois lados, né? Fui mais incorporador e fui mais loteador. E sempre o negócio do outro é melhor. Sim, assim, a grama do vizinho está sempre... Quando eu era incorporador, ser loteador era muito melhor. Né? Agora, estou loteador, não. Ser incorporador é muito melhor. Porque todo mundo conta os seus sucessos, mas ninguém conta os seus insucessos, as suas dificuldades. Né? Então, isso é clássico. Então, a primeira coisa que eu digo vai fazer o que tu sabe fazer. Perfeito. Mas, para não fugir da tua pergunta, né? Porque é isso. O custo de aprendizado em loteamento é muito grande. É diferente de uma incorporação, que tu fala de fazer uma incorporação pequenininha. Então, só interromper, pode ter mais aventureiros na edificação do que no loteamento. Porque a incorporação é um mercado de aventureiros. Sim. Eu acho que sim, mas tu podes começar com incorporações pequenas. Loteamento é mais difícil. Tá. Dificilmente tu vai começar com uma incorporação com um loteamento com 15 lotes, 20 lotes. Fazendo analogia para
fazer 7 casinhas em fileira no loteamento, ou fazer um predinho de 7, 8 apartamentos, que tu tem já uma viabilidade que sustenta. Um loteamento não, tem que ser grande. Então, essa é a questão. E aí, o custo de aprendizado no loteamento, para te pegar do início ao fim, são 10 anos. Né? Mas aí, para não fugir, não pipocar na tua pergunta, eu acho que cada fase tu tem que se assessorado de quem entende. Então, primeira coisa é ter alguém que entende, ter um bom advogado, né? Imobiliário, que conheça o mercado imobiliário, conheça o loteamento, porque é um negócio diferente. Então, primeiro ponto, e aí nesse momento tu vai assessorar do advogado. Depois tu vai ter que dividir em 2. Vamos parte técnica e a parte de produto, né? Perfeito. Aí tu vai ter que ter alguém, um coordenador desse projeto, que vai poder transitar nessas duas coisas e vai conduzir as coisas paralelas. Porque tu não pode só pensar em produto, e isso é um dos maiores erros, porque daí tu começa, não, eu preciso ter quadra de tênis. Não, eu preciso ter o meio fio enterrado. Não, eu preciso ter isso, ter isso. Aí tu vai subindo aqui e esquece de ver o quanto custa isso. Então, esses 2 olhos para técnica e para produto é o tempo inteiro. Então, tu tem que ter uma equipe multidisciplinar aí, no mínimo, de alguém que conheça de engenharia e alguém que conheça de projeto. E aí tu tem a terceira pessoa, e é difícil achar uma que domine essas 3, que vai lá e aprove e esteja junto. Então, olha, não é algo simples. Mas a sugestão que eu dou é que a cada passo tu contrate um profissional daquele ponto específico. Porque senão, até tu aprender o todo, que é isso, que é um loteador, perfeito, aí tu vai apanhar. Bom, eu não gosto muito de ficar falando da pandemia, porque até a pandemia já faz 6 anos, né? Mas a gente sabe que isso mudou a vida das pessoas e como as pessoas se relacionam com as suas casas. E aí depois, agora a gente tá numa onda de wellness, né? Então, principalmente os loteamentos, eles têm muito a ver com isso. Eu vou comprar, né, seja um condomínio, um lote, eu vou construir do meu jeito. Eu vou fazer como eu quero. E aí a gente tem o lançamento aqui de vocês na Zona Norte, né, do Las Casas, que é um bairro planejado, que as pessoas estão comprando e vão fazer do seu jeito. Como é que a Suelo vê isso? Quando a pessoa compra um lote e vai depositar, muitas vezes, independente do segmento, se é mais baixo custo ou mais alto, e vai depositar o sonho dela, né? A projeção. Como é que a Suelo enxerga isso? Acho que tem muito a ver com o que eu comentei com vocês da nossa visão de longo prazo. Né? A gente se preocupa muito com essa questão do legado. Então, não basta somente a gente ter um discurso de bairro planejado, ou de pensar, ou de falar sobre o produto e vender o produto, mas sim entregar aquilo que tu está falando. Então, nós somos muito preocupados em tudo aquilo que a gente projeta, a gente entrega. Então, a gente sempre cuida muito, eu sempre falo muito, cara, não vamos dizer que a gente é o melhor bairro do mundo, sabe? É incrível. Não. Nós temos que levar realidade. Porque eu acho que a pior coisa que tem, e aí a gente fala em qualquer produto, é tu criar uma expectativa e receber outra coisa. Né? Então, a gente é muito preocupado com isso. Então, dificilmente os nossos produtos vão ter... eu pego o Madeiro, faz isso, né? O melhor hambúrguer do mundo. Dificilmente nós vamos ter o melhor terreno do mundo. Né? Mas a gente se propõe a fazer o bem feito. Então, acho que isso eu acho que é muito nosso DNA. Se tu for olhar o produto Las Casas ali, a gente buscou um bairro planejado, né? Mas a gente dificilmente tu vai ver ali um bolotário muito grande. Tu vai ver, a gente busca muito mais coisas práticas do uso do dia a dia. Claro, buscando storytelling, podendo contar isso que a gente fez de uma forma que as pessoas sintam atração pelo produto. Mas eu acho que essa preocupação entre o fazer e o entregar é muito sério para nós. Então, a gente dificilmente vai ganhar um prêmio de marketing, mas provavelmente o cliente vai receber aquilo que ele criou de expectativa. Né? Então, acho que isso para nós é o que nos move no sentido. Né? Eu falei do empreendimento em Torres lá, a gente entregou já em 2014. Eu fui a Torres a semana lá fazer pesquisa de mercado, e aí lá fui almoçar no empreendimento. Né? Porque ele foi um empreendimento que foi assumido pelo Torrense, o empresário de Torres mora lá, ele tem vida o ano inteiro. Eu cheguei lá, entrei no clube onde fica o restaurante. Uau! Né? Porque nós fizemos uma piscina semiolímpica de 6 raias, de frente para um lago de 200 metros de comprimento por 50 metros de largura. Então, tu chega lá, perde o fôlego enquanto olha, e aconteceu isso comigo. Então, aquilo ali que eu acho que é o que nos move, tá? Sabe? Esse legado, essa construção,
Assim como eu visito empreendimentos que meu pai fez em 1984, né? E tem gente que adora morar lá e transforma a vida das pessoas que moram lá, né? Eu recebi esse feedback em Torres lá, putz, cara, eu sou muito mais feliz aqui. E aí isso é o que constrói. Então, acho que isso é o que nos motiva. E marketing, para mim, é isso, né? É entregar aquilo que tu prometeu. Legal. Ainda mais nesses tempos, né? Que a gente sabe que muita coisa rola, ainda mais muita IA, muita coisa projeção, e depois não é bem aquilo na hora da entrega, né? Não. Exatamente. E quando vocês estão construindo, tá? Ainda nessa área de marketing e vendas, qual a narrativa que costuma ser mais forte em loteamentos? Investimento, moradia, liberdade, natureza, segurança ou valorização? Eu acho que tu... e aí, voltando, fazendo uma analogia que eu fiz ali antes de realidade, tu tem que olhar aquilo que tu tem. E em cima disso, tu vai construir a tua narrativa. Então, se tu tem um loteamento de 1000 lotes, cara, desculpa, tu não vai falar em valorização. Aí tu tem que olhar outros atributos. Então, tu tem que olhar para quais são os teus atributos e é esses atributos que tu vai construir o teu storytelling. E a mesma coisa na venda. Não adianta tu construir atributos, porque aí sim, isso vai cair venda, isso vai... o cliente vai pensar depois e vai desistir da compra. Então, é muito mais o DNA do produto que vai dizer qual é o ponto que tu vai trabalhar do que propriamente quais são os pontos que o cliente está olhando e é esses que eu vou trabalhar. Claro que a gente tem que olhar, né? Como tu falaste, vou pegar o exemplo simples da pandemia. Na pandemia era tu ficar livre, tu ficar mais em casa, aberto e tal. E, óbvio, tu usa isso, mas tu tem que ter isso. Então, eu acho que é isso, é olhar o que a tendência de mercado está dizendo e aquilo que realmente tu é. Aí, a partir desta combinação, sim, aí tu vai criar o teu storytelling, tu vai contar a história, tu vai vender, vai dourar a pílula, tem que ter um bom plantão de vendas, tem que ter uma equipe treinada, tu tem que ter um contrato bem feito, porque hoje a venda, e isso é interessante, né? É uma coisa que eu aprendi cedo. Se tu precisar de uma taça de champanhe no plantão de vendas para vender o produto, tá errado. Porque se tu precisar maquiar alguma coisa ou deixar o cliente mais leve, isso vai... Eu tô representando isso. Né? Mas eu entendi. Mas então, não basta tu encantar o cliente e ele assinar um contrato. Perfeito. Porque um contrato de loteamento, normalmente, tu faz em 120, nós fazemos até 180 meses. Tu vai te relacionar muito tempo com esse cliente e se ele fechar na emoção, tu vai ter problema. Então, eu acho que esse equilíbrio é muito importante. A gente teve cases de que 100% vendido lançamento, o pessoal comprou a ideia e aí quando entendeu, putz, mas é mais longe do que eu pensava, mas é uma segunda moradia, e aí começa a vir os distratos e aí começa a vir o problema. Então, eu acho que se tu precisar de uma taça de champanhe para vender um terreno, alguma coisa está errada. Boa, boa. E só pegando aqui um gancho que tu falou sobre o plantão de vendas. Isso é bem questionável ainda, né? Muitas incorporadoras, não preciso, não vou fazer, ou faz alguma coisa virtual. E aí o gerente comercial que se vire, né? Indo nas imobiliárias, apresentar o produto. Como é que é para você isso? Isso ainda é muito importante, plantão de vendas. De novo, é produto a produto. Né? Sim, é muito importante, na maioria dos casos, é muito importante, porque faz parte da experiência do cliente. Né? Então, tu ter um ponto lá que o cliente chega, tu vai no nosso plantão das casas lá, tem o pavimento, já é o pavimento do empreendimento, né? A comunicação do plantão de vendas já é a comunicação do empreendimento, a vegetação já é a vegetação do empreendimento. Então, a gente fez um gramado de uns 400 metros quadrados, um playground, uma parrilla que todo o domingo sai uma parrilla com os corretores. Então, isso é importante. Mas tem casos que isso não é importante. A gente vai lançar agora em Torres, o loteamento, a Torres ele se concentra basicamente no centro e tem muita imobiliária lá, porque o mercado é um mercado aquecido. E os clientes são vinculados à imobiliária. Sim, é diferente. E aí, num loteamento onde tu não tem fluxo de passagem, que tu não precisa levar o cliente até lá, então lá não vai ter um plantão de vendas. A gente vai fazer um deck, ele tem um visual legal, vai fazer um deck, um lugar para o cliente chegar coberto, com algumas imagens do empreendimento, mas ele é captado na imobiliária. Ele é trazido pela imobiliária, é uma segunda moradia na imobiliária. Então, ele é muito importante, mas tem casos que não faz sentido tu ter um plantão de vendas, né? Então, vale muito mais a pena tu ter uma experiência diferente com as imobiliárias do que tu
no plantão de vendas. E a gente sempre fala isso, né? O plantão, ele não é só o comercial, é a experiência da empresa, né? A visibilidade da empresa. O que quando o cliente chega lá, ele vai saber sobre a Suelo, né? E eu realmente estou pensando em construir, e agora eu vou lá no plantão mesmo, das casas do condomínio, porque a gente está pensando, e eu acho que um bairro planejado tem muito a ver com isso. E exatamente o que tu falou agora para mim, tem um gramado lindo lá na frente, é isso que a gente começa a imaginar, né? Quando vai construir uma casa. Exatamente, esse foi o conceito que a gente trouxe lá. Exatamente, é grama. E, Michael, a gente pode vender muito bem no início com preço errado, isso pode acontecer também, né? Sim, quero eliminar risco, quero vender, vamos colocar o preço lá embaixo e comprometer toda a margem do negócio, né? Isso o pai me contava lá do... Como é que é o nome? Acho que não vou dizer o nome do empresário, mas antigo aqui em Porto Alegre. Foi um dos primeiros grandes empreendimentos na década de 90, no início da década de 90. Eram 300 apartamentos. Vendeu 300 apartamentos em 2 semanas. Aí chamaram o senhor para conversar lá junto com os corretores, dar o parabéns. Aí ele disse que ele pegou o microfone, assim, sotaque diferente, assim. E aí, o que o senhor tem para dizer para a equipe de venda aqui que está feliz? Erramos no preço. Ficou bravo porque vendeu muito rápido, porque errou o preço. E não dá para voltar atrás, né? E aí não dá para voltar atrás. Então, mas, por outro lado, erramos no preço, mas não erramos no fluxo de caixa, né? Sim. Então, de novo... O equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? Então, eu acho que muito importante vender bem no início, né? E se tu tem fôlego, vender um pouquinho durante a obra, e se tu tem fôlego, deixar um pouquinho de estoque, né? E aí tudo depende do tamanho do empreendimento. Empreendimento muito grande, não dá para brincar, então o melhor é vender tudo. Então, são tudo variáveis e, de novo, não existe receita para bolo, né? Existe as possibilidades que eu tenho, porque não adianta também querer vender tudo e não tem mercado para vender tudo, ou é uma praça que compra mais imóvel pronto. Então, cara, é exatamente isso. Gastar sola de sapato, cuidar do caixa. Não pode acontecer uma experiência rápida que muitos anos atrás, passei numa empresa, quando eu saí, ela estava com 50 lotes de estoque. Aí, uns 6, 7 anos depois, eu fui ver como é que estava o estoque, ela estava com o mesmo número de lotes 5, 6 anos depois. Tinha um erro muito grave. Claro que a empresa ela tinha um perfil patrimonialista, mas não pode, né? Tu ficar 5, 6 anos com o mesmo lote, tu tem um custo ali de manutenção, tu tem o custo do dinheiro no tempo, então é o equilíbrio, né? Então torrar no início, né? Erramos no preço, mas também não deixar 5, 6 anos estocado um determinado produto. Michael, falar um pouquinho de inovação IA, né? É só o que se fala, né, Angélica? Lógico, nós do 5 usamos aqui IA para vendas, agora a gente também está vendendo solução de IA, mas como nós transitamos, né, Michael, em bastante empresas, exceto soluções de marketing comercial, estão bem evoluídas, vejo que as empresas ainda estão patinando quando precisam de ferramentas mais robustas para gestão, para otimização, né? E lógico, incorporação, loteamento vai sempre vir depois, que é um setor atrasado. Como tu tem usado, seja como executivo, dono da empresa, seja para outras soluções dentro da Suelo lá? Isso hoje é quase uma obsessão lá na empresa. Legal. Porque está muito claro que essas são frases que a gente enxerga, mas que fazem todo sentido, sabe? Muitas vezes são bobas até, mas ninguém vai perder o emprego para uma IA, mas vão perder emprego para quem sabe mexer em IA. Boa. Então, esse é o discurso que eu faço lá na empresa. A gente tem algumas pessoas que têm mais a curiosidade e acabam usando mais no seu dia a dia, pessoas que têm mais dificuldades. Então, a gente tem feito lá um café da manhã por mês, e a gente pega projetos que pessoas desenvolveram na empresa e mostra para os outros onde é que se pode usar. E foi muito legal isso, porque o primeiro que a gente fez, as pessoas, mas dá. Por mais a gente imagina que, é claro, nós, empreendedores, e vocês, dos 5, tem essa coisa muito da inovação, muito de estar à frente e tal, e parece tão óbvio. A gente está o tempo inteiro olhando, vendo o que faz e tal. Meu tempo de lazer hoje é entrar no Cloud e ver o que eu posso fazer de mais pro meu negócio, mas isso não é tão óbvio para muitas pessoas. Então, isso está nos permitindo abrir muitos olhos. Mas o mais importante é mudar a cultura da empresa nisso, né? Acho que isso é o mais difícil. Porque algumas pessoas entendem que usar cloud é corrigir o e-mail, ou corrigir o texto, corrigir o protocolo da prefeitura pelo chat GPT ou pelo que tu usa, né? E quando a gente fala em cloud, é muito mais do que isso.
E eu acho que esse é o trabalho que a gente está tendo. Então, a gente tem utilizado desde análise de projeto, desde análise crítica de memorial descritivo, construção de memorial descritivo, legislação. Claro que tu tem que... E é que nem as propagandas de cerveja. Use com moderação. Claro. Porque tu tem que saber onde tu tem que ter clareza. É que é muito fácil, e isso aconteceu no início lá na empresa, é muito fácil tu usar a IA por usar a IA, porque a apresentação fica mais bonita e o conteúdo fica aparentemente muito mais completo. Né? Mas é muito fácil se perder no objetivo. Então, fica acho até vazio às vezes. Exatamente. Então, acho que tu tem que ter muita clareza aonde tu quer. E esse é o segredo de qualquer IA no que eu estou entendendo hoje de IA, que eu sou júnior, né? Eu sou muito mais um curioso do que um técnico. Então, vocês dominam mais. Mas tem que ter muita clareza aonde tu quer chegar. Perfeito. E eles vão ser ferramentas para isso. Né? E tendo clareza, a gente teve um case desse, a gente estava, vamos fazer um briefing para a agência do produto lá de Torres. E aí o nosso comercial começou a conversar com ela e chegou num resultado assim, muito bagunçado. Eu disse, Samuel, vem cá um pouquinho, vamos fazer diferente. Antes de a gente querer montar o briefing, vamos entender o que é o briefing. Sim, perfeito. Vamos montar o que é o briefing perfeito. Vamos saber qual é o que a gente quer, onde é que a gente quer chegar. A partir desta clareza, bom, aí a gente constrói. Então, acho que essa transformação de tu ter clareza nos objetivos, e isso que diferencia um bom profissional ou não, né? Sim. Não vai mais ser a parte técnica. Engenheiro, arquiteto, desculpe os engenheiros e arquitetos, a parte técnica vai ser cada vez menos importante. E cada vez mais vai ser a tua capacidade de raciocínio, perfeito, de onde tu quer chegar, e as relações pessoais, porque isso nunca vai sair. Então, acho que esse é o ponto da inteligência artificial. Ou tu tá dentro ou tu tá fora. Exatamente. Eu concordo. Quem tiver esse mindset, acho que vai estar na frente, né, no mercado, não tenha dúvida. Michael, a gente tem uma pergunta final, que se tu fosse advisor de um loteador que está iniciando, tá? Ele tem uma área, cidade do interior, qualquer lugar do Brasil aí, herdou da família, e ele quer desenvolver um projeto. O que tu diria se ele te contratasse como um conselheiro? Primeiro é para buscar uma empresa que conhece. Boa. Né? Mas eu estou brincando, entendi a pergunta, mas verdadeiramente. Né? Isso acontece muito em locais que a gente não atua, muita gente pergunta, ou na incorporação que a gente não está atuando. Primeiro que eu disse, cara, 1%, 2% a mais na permuta não faz a menor diferença. Escolhe uma empresa que vai entregar, que é séria, e que cria valor produto. Então, ou seja, pega alguém que é profissional do ramo. Mas para não fugir da tua resposta, o conselho... isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito e tentado exercitar muito. E tem um pouquinho a ver agora, falando um pouquinho do lado pessoal, do momento de vida que eu tenho vivido. Né? As decisões que a gente toma hoje são aparentemente com base naquilo que a gente enxerga. Mas tem muita coisa que nos leva a tomar decisão em cima de coisas que nós não enxergamos. Em cima de sentimentos, em cima de percepções que estão no inconsciente ou fazem parte de coisas que a gente já vivenciou. Então, o autoconhecimento, ele passa a ser extremamente importante para a tomada de decisão. Né? Eu costumava entender que o oposto de racional era passional. Né? Ou seja, dar atenção para as paixões. E agora eu entendi que o oposto de racional é irracional. E que dar atenções para os sentimentos e para as paixões, e aí eu falo paixões, percepção de mercado, avaliação de produto, vontade de dar certo, e isso tudo tem que ser compreendido, depurado, e não jogado numa caixinha para achar que tu está tomando uma decisão racional. Mas sim, se as tuas decisões estão levando em conta as tuas emoções, para que a decisão possa ser racional por completo, e não abstendo os teus sentimentos e as tuas emoções. E eu acho que esse é um ponto que a gente... e agora entrando, que quer dizer que isso no mercado, né? O papel aceita tudo. Né? Então, eu acho que vai vender isso. Quer dizer, tu acha por quê? Porque tu quer que dê certo? O preço pega esse preço porque tu acha que dá certo? Então, acho que quanto mais informação objetiva e quanto mais nós olharmos para o nosso background, mais a tomada de decisão será racional.
Então, como advisor que está iniciando, isso tem muito a ver. Não é porque o terreno é do teu tio que tu vai fazer. Perfeito. Tu vai fazer porque tem mercado. Como é que tu sabe que tem mercado? Ah, porque eu fiz pesquisa de mercado. Ah, eu gosto desse terreno porque eu tenho um vínculo emocional, coisa parecida. Tá. Entende isso, porque isso vai te atrapalhar na tua decisão. Perfeito. Então, esse é o ponto que eu acho que, e é onde eu digo que eu estou desenvolvendo, mas esse é um ponto primordial para quem está começando, que ainda não tem vivência suficiente para poder tomar decisão. E o outro ponto, eu acho que aí vocês, da 5, têm um trabalho muito importante, que é levar a informação. Né? No Brasil, a gente é forjado a ser empreendedor. Né? Porque nós estamos o tempo inteiro brigando contra o Estado. Né? É legislação, é imposto. Né? E a gente acaba, por ser difícil de empreender e ter que empreender, a gente acaba se preparando pouco, estudando pouco, pensando pouco. Então, acho que vocês têm esse papel aí de poder falar um pouco da realidade, do que é difícil, do que é fácil. Então, para aquele que não tem esse background, é importante ir atrás de informação, estudar, ver e cuidar também, porque tem muito... Hoje é muito fácil, tem influencer de todos os tipos, né? Exatamente. E que fala de mercado imobiliário, que fala disso, que fala daquilo. Então, poder separar a informação boa da informação irrelevante, né? E aí tem a ver com o que eu falei antes também, de poder usar a racionalidade. Então, eu acho que essas duas coisas que eu falaria, né? Ter um autoconhecimento importante e também buscar informação relevante O prefeito até pegar um gancho do 5. O 5 nasceu exatamente por isso, Michael. Claro, o Michael ainda não é professor do 5 ainda, mas é extrair esse conhecimento do dia a dia, dos executivos que acertaram, erraram, transformar isso em conhecimento digital e levar para os alunos para que tenham mais resultado, mais gestão, etc, etc. Temos que encerrar, né, Angélica? Que pena, a gente poderia ficar o dia inteiro batendo papo de loteamento com o Michael e outros assuntos. Não me pergunta. E temos que encerrar. Obrigado a todos que assistiram. Aproveita para seguir, se inscrever no canal. Instagram, YouTube, também está no Spotify, né, Angélica? Obrigado. Michael, obrigado pelo tempo, pelo papo, pelo aprendizado, ensinamento. E, quem sabe, a gente marca um segundo aí, que faltou tempo para a gente falar de tudo isso, né, Angélica? É verdade, obrigado também, Angélica. É verdade. Valeu, turma.